Aí, se ela quiser mudar um pouquinho, ela vem de Bordeaux e preto. Não, vamos falar. O Palmeiras, ele jogou sábado, né? E ele dá oportunidade para os outros times. Eles já sabiam o resultado, né? O Corinthians sabia, o Internacional sabia, o Flamengo sabia. Eu tô vendo muito flamenguista xingar o Dorival. Eu acho um absurdo, um absurdo. Até então, tudo que ele tava fazendo com esse time aí tava dando certo. Tava dando certo. Esse time que muita gente, que muito torcedor do Flamengo entende que é o segundo melhor do Brasil, eles falam isso. Só fica atrás do outro, do Flamengo, né? Deixando o Palmeiras no terceiro lugar. Eles falam isso. Esse time não tinha condições de ganhar do Ceará. Eles vão imputar ao Dorival o empate de ontem de manhã no Maracanã. Ah, eu não acredito, juro por Deus. Juro por Deus, juro por Deus. Não acredito. Esse time, para jogar com o Ceará, que tá flertando com as zonas de rebaixamento já faz um tempo. Você entendeu? Não é possível que o segundo melhor time do Brasil, porque o primeiro é o Flamengo titular, né? O segundo melhor time do Brasil é o Flamengo alternativo. Não é possível que não ganhe no Ceará. Então isso foi muito mais incompetência dos jogadores do que o erro, o equívoco do Dorival, segundo esses torcedores, de não ter colocado o time principal em campo, porque quarta-feira já está resolvido. Será? Eu acho que tá, mas você corre risco, você gostaria de correr? Ele não gostou, entendeu? Ele não quis correr esse risco. Eu, sinceramente, não imputo ao Dorival o mau resultado de ontem contra o Ceará. Foi um mau resultado. Para mim tem a ver com o jogo. Olha o ataque do Flamengo. Marinho, Gabriel e Cebolinha. Pô, tem dó, gente. Não dá pra ganhar, não dá pra furar a defesa do Ceará mais de uma vez? Não dá? Tem dó, pô. Que é isso? Agora o Dorival é o culpado? Que é isso? O Flamengo não gastou uma dinheirama danada aí pra montar esses dois times? Na hora que você precisa usar o outro time, você usa, tá ganhando. O dia que não ganha, o culpado é você? Jogadores são os maiores culpados pelo empate de ontem contra o Ceará. O Dorival não tem nada a ver com isso. Meninos, eu acho que tem alguns pontos aí que a gente pode até debater, né? O Eric e o Varela juntos ainda entendendo o que é o Flamengo. Mas para eu jogar no estúdio, vamos ouvir então o Dorival, porque acho que não sei se de comum acordo, talvez tenha alguns pontos a serem debatidos, mas o fato é, o Dorival acreditava que com esse time ele poderia fazer frente ao Ceará dentro de casa, principalmente pelo motivo e momento de cada um nessa competição. São objetivos muito diferentes, né? Fala, Dorival. Você tem que ter a segurança do que você esteja fazendo e a consciência acima de tudo. E o time que foi a campo foi um time capaz de fazer um grande jogo. Nós temos que respeitar quando isso acontece, tirarmos todas as lições possíveis e continuarmos trabalhando com a mesma intensidade, com a mesma busca que sempre foi. Eu acho que não altera nada, Júlia. Assim como não alteramos o nosso comportamento com essa sequência de vitórias, nós não vamos alterar de forma alguma em relação aos nossos próximos resultados. Nós temos que ter a consciência que cada partida acontece de uma forma, arrependimento nenhum. Eu confio na equipe que eu coloco em campo, mas nós não podemos isso colocar também na conta dos jogadores. Eu acho que é uma situação em que você acredita e tem um norte tomado, uma decisão tomada. Para todo mundo, a situação da Libertadores já está definida, só que nós pensamos de uma outra forma. E eu não quero correr riscos nenhum, de maneira nenhuma, porque nós já temos também um histórico aqui anterior, que nos causou uma surpresa muito grande aqui dentro do Maracanã mesmo. É só nós nos voltarmos um pouquinho ao tempo aí que nós vamos ver que a precaução ela tem que fazer parte da nossa vida. E nós temos que saber que um fato só se consumará a partir do momento que os dois resultados aconteçam. E o que eu não quero é que uma surpresa desagradável aconteça na quarta-feira, independente da boa vantagem que tenhamos. Futebol prega peças. Olha, entendo o torcedor, entendo quem consegue sentir, mas ele precisa ser racional. Claro, a gente aqui também pode chegar em um comum acordo de que a vaga está muito bem encaminhada e que só uma tragédia, um desastre elimina o Flamengo da Libertadores. Mas o Dorival, como treinador, não pode contar com isso e tem que confiar no elenco dele e tem que rodar o elenco dele se ele quiser seguir nas 3 competições. Ô Dani, mas até para jogar pro estúdio, eu tô muito de acordo com o Sormani e com o Jean, quando eu não consigo colocar uma culpa
só do Dorival. Ganhou todo mundo, perdeu todo mundo, empatou e não conseguiu fazer resultado, tropeçou todo mundo. Agora, não cabe debate sobre a opção, esse excesso de já aconteceu uma vez, preciso ser racional. O quão racional é essa questão? Ele poderia ter invertido minimamente. Eu vejo a vaga garantida, a vaga está garantida. Não é que o Flamengo fez 2-0 no Vélez lá e o Vélez vai vir com 4 reforços para o jogo de volta. Não é que o Flamengo fez 2-1 e perdeu 4 jogadores. Não é isso. É um Flamengo que fez 4-0 num time muito limitado do Vélez, que agora jogará fora de casa. Então, mas calma aí, perdeu 4. Não poderia ampliar então um pouco esse leque de quem não vai jogar, talvez por um foco no Brasileiro, esse fim de semana que passou e o próximo? Eu acho que tem debate. E aí é uma questão de opção. Eu entendo todos os argumentos do Dorival, só que eu acho que tem debate. Sim. Entendeu? Culpá-lo pela derrota? Claro que não. Claro que não. Tinha como ser feito o resultado por quem estava em campo, eu acho. Agora, não cabe debate essa situação de como poderia ter sido encarado respeito à opção do Dorival, só que eu acho que tem conversa aí. Pelo que o Flamengo fez na Argentina, sim, e a situação que ele encaminhou para o jogo da volta. Tem conversa. Vou jogar para vocês tudo só para passar a informação. O Flamengo não vai ter a dupla de zaga, né? Não tem o Davi Luiz e o Léo Pereira, que estão suspensos já para esse jogo de volta. Informação, Daniela? E a informação é que o Gabriel e o Thiago Maia, por estarem pendurados, não serão sequer relacionados para essa partida. Ou seja, estarão fora da quarta-feira. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, em cima do que o Pedro acabou de falar, ele não tinha como colocar o time alternativo ontem. E se ele coloca o Pablo e o Fabrício Bruno, um deles se machuca, o que acontece? Quem que joga quarta-feira contra o Vélez? Ele não tinha como colocar. Você entendeu? Ele vai poupar o Gabriel. O Thiago Maia estava no banco ontem por uma eventualidade. Ele não estava 100%. Não tinha como colocar também. Não tinha como colocar o time. É óbvio que ele tinha que fazer o que ele fez ontem. A dupla de zaga tinha que ser aquela. Porque essa dupla de zaga não vai jogar contra o Vélez. O Gabigol também. Você entendeu? O Gabriel também não vai jogar contra o Vélez por causa do cartão amarelo. E idem pro Thiago. Então, se a dupla de zaga titular tá suspensa do jogo da Libertadores, vai jogar a reserva. Eu vou colocar a reserva para jogar esse jogo também? Aí um jogador se lesiona. O que eu faço? Quem que vai jogar de back? Minha avó? Não. É só analisar. Eu tenho que colocar a dupla de zaga que tá suspensa. É só analisar de uma outra forma. Imagina-se que o Pablo e o Fabrício fossem titulares contra o Vélez. Tomassem cartão e estivessem suspensos. Eles iriam jogar. Exatamente. Eles iam jogar, lógico. E iam ficar de fora. Entende? Então não tem. De respeito à opinião do Pedrão, mas eu acho que ele não é que ele escalou um time que nunca jogou junto. Mas não é a dupla de zaga, gente. A gente tá de novo debatendo uma coisa que eu não falei. Eu tô falando da dupla de volante, eu tô falando de olhar pra frente, de construir. Não falei da dupla de zaga. Você dizer que o time nunca jogou junto. Cortaram o nosso microfone aqui, eu não tô conseguindo interagir. Não, o time nunca jogou junto, a linha de volante nunca jogou junto. O setor de proteção nunca jogou junto. A linha de zaga que jogou ontem não está acostumada com essa equipe, e eu entendo que ela tem jogado. A minha situação são outros jogadores da formação principal que poderiam ter entrado ontem. Ninguém falou que o Dorival é o culpado, ninguém falou que tinha que trocar a dupla de zaga. Eu não falei de trocar a dupla de zaga em nenhum momento. A dupla de zaga a gente sabe o que aconteceu. Tinha que segurar porque não tem como escalar a principal na quarta-feira. Eu estou falando de como você coloca a formação, de qual sinalização que você dá das suas melhores peças à disposição para o jogo contra o Ceará. E não foi o que aconteceu. As melhores peças à disposição, elas entraram no segundo tempo. Para mim, elas poderiam ter entrado no início. E eu coloquei isso para debate. Não é certo ou errado, nem que o Dorival é o culpado. Eu só acho que poderia ter sido encarado de outra forma. E repetindo, deixa eu falar não acho que o Dorival é culpado, nem que a dupla de zaga tinha que ser aqui e tal. Só para explicar. Eu quero dizer o seguinte, o Thiago Maia não está 100% da condição física dele, saúde, saudável, etc e tal. Aí ele pega e põe o João Gomes. Aí quarta-feira, o Thiago ainda não está legal. E o João Gomes se lesiona nesse jogo. Gente, o Flamengo não depende mais dele para ser campeão brasileiro. Ele só depende dele para ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, que é o campeonato mais importante. Não faz o menor sentido correr risco na Libertadores. Tá encaminhado 4-0. Eu também acho. Você quer correr esse risco? Dorival não quer. Vamos respeitar o cara. Então, né? E se ele coloca o João Gomes se machuca? Quem é que vai jogar contra o Vélez? Pulgar e o quem que era o outro? O Diego? O Diego tá jogando sempre, Pedro. Dá uma olhada na escalação do time alternativo, ele joga sempre. Tá jogando direto. Você entendeu? Agora, vai colocar contra o Vélez? Eu não quero correr esse risco. Vou tirar o Gabriel, porque ele pode tomar o cartão amarelo. Ponho ele nesse jogo.
Você tem o Cebolinha, que muita gente acha que devia ser titular. O Marinho, que foi contratado para ser um cara para entrar nessas ocasiões. Gente, tem dó, pô. Tenha essa da paciência. Dizer que o time perdeu, respeito a opinião do Pedro, hein? Pelo amor de Deus. Respeito muito, mas eu não acho, entendeu, que o time perdeu, porque nunca jogou junto esse meio campo, nunca jogou junto esse ataque. Ah, porque o Gabriel só funciona em dupla. Ah, porque ele funcionava bem na época do Bruno Henrique e agora com o Pedro. Pô, e quando não jogava o Bruno Henrique, ele não fazia gol? Claro que ele fazia. Ele não jogava bem? Claro que ele jogava bem. Não deu certo ontem, gente. Não deu certo. Não dá pra ganhar todos os jogos. Aconteceu. E coincidentemente aconteceu num domingo ou numa rodada que o Palmeiras também empatou. Esse time se esse time não conseguiu segurar o Ceará, será que ele seguraria quarta-feira o Vélez? Alguém pode perguntar isso também. E tem uma situação, né? O Ceará, voltando um pouquinho no tempo, o Ceará no primeiro jogo ganhou do Palmeiras dentro de casa. Sim, com o Palmeiras completo. Com o Dorival ainda como técnico. O Dorival como treinador. Faz parte. Então é isso, nação. Mais um vídeo aqui no Mengão, o debate do Futebol 90, programa da ESPN Brasil, falando bastante sobre a questão da escalação da partida de ontem, o empate entre Flamengo e Ceará. Na minha opinião, é claro que a gente quer sempre o melhor Flamengo, o Flamengo ideal, jogando, ganhando todos os jogos, mas a gente tem que entender também o lado do Dorival. Tem 2 competições importantes, tudo bem, ganhou o primeiro jogo de 4-0, tá muito encaminhado, mas vamos respeitar também a opinião dele. É o time alternativo que vem ganhando a maioria dos jogos no Brasileiro, com boas atuações, com bons resultados. Eu acho desnecessário uma escalação de um Diego, de um Pulgar como titular, mas vamos respeitar o Dorival, ele sabe o que faz. O Flamengo, um tempo atrás, não tinha perspectiva nenhuma de título para esse ano, e com a chegada dele, claro, com a chegada de outros jogadores, deu um levante, deu um up no astral do elenco, e hoje a gente está cabeçando o Brasileiro, atrás só do Palmeiras. Estamos sendo considerados por todo mundo favorito para a Libertadores, principalmente para a Copa do Brasil também. Então vamos confiar um pouquinho mais no trabalho do Dorival e seguimos firme também no Campeonato Brasileiro. Atenção, se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhuma novidade do Mengão, beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações brunegras!